nós cantamos aqui durante todo esse culto, nós proclamamos através dos cânticos a salvação que o Senhor nos concede, a salvação que o Senhor nos dá. A salvação, meus amados, ela é individual e significa a redenção do homem na inteireza do seu ser. É um dom gratuito de Deus. E quando nós vamos estudar acerca da salvação, nós percebemos e nós lemos que a salvação ela abrange alguns aspectos. A salvação ela abrange o aspecto da regeneração, da justificação, da santificação e da glorificação. Esses são os aspectos da salvação. Então, cada um desses aspectos fazem parte da salvação que o Senhor nos concedeu. E hoje eu gostaria de refletir com os irmãos em um desses aspectos, que é a justificação. A justificação que o Senhor nos concede, a justificação que o Senhor nos proporciona e as bênçãos advindas da justificação. Porque a Bíblia fala sobre as bênçãos que nós recebemos e que nós temos quando somos justificados por Deus. Por isso, convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Vamos refletir sobre os benefícios da justificação, sobre as bênçãos da justificação. Diz assim a palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos ou nos alegramos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos orar mais uma vez? Louvado e exaltado seja o seu nome, meu Deus, para todo sempre. Nós queremos te agradecer porque podemos estar aqui nessa noite cantando hinos de louvor ao teu nome, ó Pai. E isso só é possível porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos libertou, ó Pai. Muito obrigado por esta tão grandiosa bênção, ó Pai. E nós suplicamos a Ti que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, essa epístola de Paulo aos Romanos, eu gosto sempre, quando eu vou pregar, de falar sobre o contexto em que o texto está inserido, né? E principalmente sobre o livro, para que a gente venha entender ainda mais aquilo que a palavra está nos dizendo. A epístola de Romanos é uma das epístolas, ou se não é, a maior epístola com profundidade teológica na Bíblia. Ela é o livro que, por exemplo, nós sempre recomendamos, eu não sei se alguns irmãos foram orientados a isso, né? Quando a gente faz curso de evangelização, para evangelizar as pessoas, eles sempre nos orientam: olha, quando você vai evangelizar alguém, ou quando você vai orientar um crente novo convertido, ou quando você vai falar sobre o plano da salvação, nós citamos muito o livro de Romanos. Então, o livro de Romanos, ele é muito precioso. E esse livro, justamente, o livro de Romanos, o tema do livro é esse, é justificação pela fé. Né? Cada livro tem um tema, e o tema do livro de Romanos é a justificação pela fé. Então, quando nós passamos os olhos, estudamos o livro de Romanos, nós vamos ver versículos muito conhecidos do nosso cotidiano, da nossa vida eclesiástica, e versículos que são usados para falar sobre o plano da salvação. Os irmãos percebam a profundidade teológica do livro de Romanos.
Por exemplo, em Romanos 3, 23, quem não conhece esse versículo? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 8, 1, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 10, 9, que foi lido agora no culto, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Tem Romanos 12 também, que foi lido no culto pela manhã. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, os irmãos percebam quantas passagens bíblicas que nós conhecemos, até mesmo de cor, e que serve para nós apresentarmos o plano da salvação, para falarmos sobre o plano redentor de Deus. Então, o livro de Romanos, ele é de uma profundidade teológica muito grande. E todo o tema do livro, como eu falei, é a justificação pela fé, sendo que, nesse capítulo 5 aqui, o apóstolo Paulo entra com mais profundidade sobre esse tema, sobre o tema da justificação pela fé. O que é a justificação? Como ela ocorre? Quais são as bênçãos advindas? O apóstolo Paulo, então, começa a falar mais detalhadamente. Ele já tinha falado antes, que Abraão foi considerado justo, lá no capítulo 4, mas no capítulo 5 ele entra de uma maneira mais profunda nesse tema. Então, a justificação, meus amados, ela ocorre juntamente com a regeneração. Como eu falei, a regeneração também é um dos aspectos da salvação. E a regeneração, ela engloba o quê? É a transformação que o ser humano sofre quando o Espírito Santo habita na sua vida, quando o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. Então, ele é regenerado por Deus, ele tem a sua vida transformada. Agora, a justificação quando somos regenerados, nós passamos também a sermos declarados justos diante de Deus. Porque antes nós éramos condenados, antes nós éramos culpados. Desde Adão, desde o pecado de Adão, o homem era como se fosse um inimigo de Deus. Então, através da justificação, nós somos considerados justos. Não por nossos méritos, mas pelos méritos do sacrifício de Cristo. Então, o Senhor nos liberta desse pecado, desse jugo, da condenação, e nos declara justos. O Filho de Deus, meus amados, assumiu esse pecado, esse castigo por nós. Ele assumiu essa condenação, ele pagou no nosso lugar. Lá em Isaías diz, ele tomou sobre si os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então nós somos considerados justos porque na cruz Jesus cumpriu a pena que caberia a nós. Então os irmãos até percebam que é como se fosse uma alegoria de um tribunal, de um julgamento. Mas nós somos declarados, considerados justos. E isso significa o quê? Os nossos pecados passados, eles ficam para trás. Como eu falei, como eu li aqui em Romanos 8, 1, diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isto é, tudo aquilo que nós fizemos de errado no passado, cai, Deus lança um mar do esquecimento. Tudo aquilo ficou para trás, nós não somos mais acusados de nada. E é interessante que por mais, meus amados, que nós às vezes não entendamos, se às vezes nós não entendemos, imagine as pessoas que não têm um contato com a Bíblia e com a teologia e com a doutrina, quando uma pessoa má, quando uma pessoa perversa, como uma pessoa que causa-nos antipatia, se converte, e ela passa a ser serva do Senhor, ela foi justificada. Por mais que a gente não entenda, é difícil de entender, por mais que às vezes a gente não consegue compreender, por mais que lá no fundo o desejo nosso era até mesmo que aquela pessoa ali não se convertesse, de tanta
animosidade que a gente tem com relação a ela, mas Deus transforma. Deus zera, é como se Ele zerasse a sentença que estava sobre nós. E nós somos considerados justos. Nós vemos um exemplo claro do apóstolo Paulo, um homem que perseguia os cristãos, perseguia a igreja, estava levando cartas lá para Damasco para ter autorização de perseguir os cristãos. E qual não foi a surpresa de muitos, porque quando nós vamos ler os capítulos posteriores da conversão de Paulo, nós vamos ver que as pessoas não estavam acreditando, estavam até mesmo com medo do apóstolo Paulo, e foi Barnabé ali que abriu o caminho para o apóstolo Paulo ser conhecido entre os cristãos e ser recebido entre os cristãos, porque as pessoas estavam com medo. Ele antes era um perseguidor da igreja, mandava matar, ele arrastava as pessoas, foi conivente ali no apedrejamento de Estevão. Então as pessoas não conseguiram entender e elas ficaram com receio. Então um exemplo clássico bíblico é o do apóstolo Paulo, que de perseguidor passou a ser perseguido, de homem mau, né? Ele, aos olhos dele, ele estava fazendo bem, porque ele era um fariseu, zeloso da lei, ele estava fazendo um bem, cumprindo a lei de Deus, mas só que ele estava, na realidade, perseguindo o próprio Jesus. E foi isso que Jesus falou quando ele se encontrou com o apóstolo Paulo naquela estrada de Damasco. Então nós vemos que não importa aquilo que a pessoa fez no seu passado, não importa o quão mal ela foi, Deus a declara justa. Às vezes a gente vê o comentário, né, das pessoas: fulano de tal fez isso, agora é crente, né? Fulano de tal fez tanta coisa errada, agora está na igreja. E é assim mesmo. As pessoas fazem muitas coisas erradas e quando elas se convertem ao Senhor, elas passam a ser do Senhor, elas são declaradas justas. Então os irmãos veem como a justificação é algo precioso, como a justificação é uma bênção grandiosa da parte do nosso Deus. Como pecadores, meus amados, nós jamais poderemos pagar a dívida que nós temos com o nosso Deus. Mas quando pela fé recebemos o perdão divino, a culpa que nos perturbava, a culpa que estava nas nossas consciências, é substituída pela graça e a misericórdia divina. Ao falar das bênçãos decorrentes da justificação neste texto aqui que nós lemos, Paulo quer nos mostrar, ele tem um propósito de nos mostrar como é maravilhoso ser cristão, como é maravilhoso pertencer à igreja de Cristo, porque além da garantia da vida eterna que nós cantamos aqui agora, uns minutos atrás, nós desfrutamos das bênçãos da justificação aqui também nessa terra. Então, quando nós somos justificados, nós temos essa esperança de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Nós temos essa esperança viva de que encontraremos e louvaremos, como nós fizemos aqui, por toda a eternidade. Mas também, as bênçãos da justificação, elas podem ser aplicadas nas nossas vidas enquanto estivermos aqui nessa terra. E nós já temos essa bênção. Nós não precisamos buscar, clamar, nós já temos. Só precisamos a cada dia ter essa consciência, nos lembrar. Precisamos, meus amados, agradecer ao Senhor porque fazemos parte da sua família e recebemos essas bênçãos da justificação. Então, são 3 as bênçãos da justificação que o apóstolo Paulo fala aqui no livro de Romanos, capítulo 5. Meus irmãos, só faltam 10 minutos, eu não comecei nem a pregar ainda. São 3 as bênçãos: a paz, a alegria e a esperança. Então, ele começa o versículo 1 aqui dizendo: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Olha só que precioso, a justificação nos deixa com paz com relação ao nosso Deus. Mas não é a paz no sentido de sentimento somente, mas é a paz no sentido de relacionamento. Como eu falei anteriormente, antes éramos considerados inimigos de Deus. Era como se
estivéssemos virados as costas para Deus. Desde o pecado de Adão, o homem passou a ter essa condição. É como se vivêssemos em guerra com Deus, em conflito com Deus. Mas pela justificação, nós passamos a ter paz com Deus. Nós fomos o quê? Reconciliados. Então não existe mais guerra entre nós e o nosso Deus. Não existe mais conflito entre nós e nosso Deus, porque Jesus Cristo nos justificou. Então nós passamos a ter a paz com Deus. Essa expressão, como eu falei, caracteriza a nossa reconciliação. Antes, vivíamos sob o domínio do pecado. Éramos considerados inimigos de Deus. Mas mediante o ato justificador de Cristo, o homem saiu dessa condição. E a paz, meus amados, com Deus, ela tem que nortear também a paz que nós devemos ter com o nosso próximo. Porque nós não vivemos mais em conflito com Deus, porque agora os nossos interesses são os mesmos interesses de Deus, não é mesmo? Porque nós passamos a ter a mente de Cristo. E então, consequentemente, nós vamos buscar e nós vamos procurar fazer com que essa paz que nós temos agora com Deus possa nortear o nosso relacionamento com o nosso próximo. Lá em Romanos 12, 18 diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, com todos os seres humanos. Então a paz com Deus, que agora nós temos, essa reconciliação, também nos traz esse compromisso, essa responsabilidade de buscar a paz com todas as pessoas. Porque não é assim que o ser humano que não conhece a Deus pensa. O ser humano que não conhece a Deus, ele vive sempre em conflito com o seu próximo. Se ele encosta com o seu carro no trânsito, em outro carro, né, se há um pequeno arranhão ali, ainda que se ele depois vai imaginar que aquilo ali foi ínfimo, a primeira coisa que o ser humano faz, na maioria das vezes, eu não estou generalizando, é sair para resolver aquilo ali na briga. E tantos outros exemplos. Então a gente vê que o ser humano, naturalmente, ele vive em conflito com o próximo. No trabalho, por exemplo, as pessoas vivem ali em competição mútua, vivem aí para querer ser melhor do que o outro, querer pegar a vaga do outro. É claro que eu volto a falar, não é generalizando, mas é uma visão geral que a gente tem do ser humano. Mas quando a gente passa a ter a paz com Deus, ela vem nortear a nossa vida, para que também a gente possa ter paz com os outros seres humanos. Então, a primeira bênção da justificação é que agora temos paz com Deus e devemos glorificar, agradecer a Deus por isso, exaltar o nome de Deus por isso, porque agora somos amigos dEle, agora somos filhos dEle, não somos mais pessoas, não somos mais objetos da sua ira, mas somos filhos do seu amor. Então nós devemos agradecer a Deus, é por isso que nós estamos aqui, temos a alegria de estar louvando esse Deus maravilhoso. Meus amados, a segunda bênção da justificação que o texto nos diz está no versículo 3. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Então, como eu falei em algumas versões, está nos alegramos nas tribulações. Então, a segunda bênção da justificação é a alegria. A alegria que traz o sentido de vitória. Não é alegria como nós sempre destacamos, não é alegria assim superficial e passageira, mas é a alegria que o Senhor nos concede. Ele nos dá a alegria da esperança da sua glória. Então, meus amados, Ele nos alegra, nós temos essa alegria, porque nós temos a esperança de que o Senhor vai nos restaurar ao nosso propósito original, que foi rompido por causa de Adão. Deus nos criou para a sua glória, Deus nos criou para o seu louvor, mas nós fomos afastados desse propósito por causa do pecado. Mas com a bênção da justificação em Cristo Jesus, nós passamos a viver para glorificar o nome de Cristo.
Nós passamos a viver para a glória do nome de Deus. Então nós temos essa alegria. Os cristãos, eles recebem, meus amados, uma alegria triunfante nas tribulações, nas horas de padecimento, nas pressões, nas dificuldades, nos sofrimentos. É a alegria da salvação suplantando a tristeza da dor e proclamando por antecipação que a vitória está garantida. Então, meus amados, essa alegria que nós temos, causada pela justificação, ela é que nos renova, ela que renova as nossas forças. É claro que nós podemos, às vezes, passar por momentos de tristeza, desânimo. Nós somos seres humanos e isso é comum, isso é normal. E devemos viver quando sofremos uma perda, um luto, mas a justificação nos traz essa possibilidade de superar, de suplantar o luto, as tristezas, porque nós temos aquela alegria verdadeira, a alegria que traz a ideia de vitória, a alegria, meus amados, que o mundo não conhece, a alegria que proclama por antecipação que a nossa vitória já está garantida em Cristo Jesus. Então nós glorificamos a Deus por essa bênção da justificação. Nós temos essa alegria que nos faz superar as dificuldades da nossa vida, as lutas pelas quais nós passamos, porque todos nós estamos sujeitos a passar por qualquer dificuldade, mas quando nós temos a percepção e desfrutamos dessa bênção da justificação, que é a alegria, nós enxergamos as dificuldades e nós passamos por ela de um modo diferente, de um modo diferente daquilo que nós poderíamos passar, porque nós temos essa grandiosa bênção da justificação, que é a alegria em Cristo Jesus. E a terceira bênção da justificação é a esperança, versículo 5. A esperança, ela não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos concedeu. A esperança, meus amados, ela refere-se numa perspectiva histórica ao sentimento daquele que está sob o impacto da tribulação. Ele tem a esperança, quer dizer, a alegria da justificação nos faz superar, de uma maneira mais amena as tribulações. Nós passamos pelas tribulações não com um impacto tão grande como se nós não tivéssemos. E a esperança, ela nos traz aquela confiança de que aquilo que nós estamos passando um dia vai terminar. Um dia vai passar. O sofrimento vai ceder, a dor vai ser amenizada. Porque quando nós falamos isso, é claro que nós estamos vislumbrando lá na eternidade, onde não haverá mais choro, pranto e dor. Mas também podemos olhar com a perspectiva aqui terrena, de que nós vamos superar as dificuldades, e as dificuldades um dia vão passar. E nós vivemos sobre essa esperança, nós não vivemos debaixo de um pessimismo, achando que as nossas dificuldades e tribulações vão permanecer. Muito pelo contrário, nós vivemos debaixo dessa esperança, fruto da justificação, de que a dor, a tristeza, o luto e a dificuldade vai passar. A confiança em Deus não nos decepciona. Quando nós confiamos em Deus, nós não ficamos decepcionados. Nós podemos nos decepcionar com os seres humanos, mas com Deus nós não decepcionamos. Então, meus amados, a esperança é mais uma bênção advinda da justificação. Então, o apóstolo Paulo aqui, nesse texto, no capítulo 5 de Romanos, de 1 a 5, ele fala sobre essas três preciosas bênçãos da justificação. A paz com Deus, não é apenas uma paz interior, é a paz com Deus, porque agora nós passamos a ser amigos de Deus. A alegria
e a esperança. A justificação pela fé assegura ao cristão essas bênçãos indispensáveis para a sua vida. Paz, alegria e esperança, elas formam essa base para a nossa vida cristã. É o sustentáculo, nós podemos dizer assim, da nossa vida cristã, da nossa condução do cristianismo, daquilo que nós vivemos. É muito bom saber que essas bênçãos independem das circunstâncias e das situações. E é ótimo saber que usufruiremos paz, alegria e esperança sempre, aconteça o que acontecer. Muitas vezes as pessoas falam apenas e proclamam apenas as bênçãos materiais que o Senhor pode nos conceder. E Ele pode nos conceder, sim. Mas nada se compara a essas bênçãos espirituais que o Senhor nos concede. E nós devemos sempre proclamar, nós devemos sempre anunciar que Ele não nos concede apenas as bênçãos materiais, as bênçãos palpáveis, as bênçãos visíveis. Ele nos concede também essas preciosas bênçãos, porque nós fomos justificados por Ele. Nós fomos declarados justos, inocentes diante dEle. Então, além dessa maior e grandiosa bênção, a justificação nos traz essas bênçãos que aqui nós citamos. Meus amados, então, para nós que somos cristãos, para aqueles que desfrutam já dessa bênção, é hora de nós lembrarmos sempre, principalmente nesse período que nós estamos passando, precisamos relembrar de que o Senhor nos justificou e agora temos paz, alegria e esperança para superar esse momento tão difícil, para superar esse período tão difícil. E para aqueles ainda, meus amados, que não tomaram uma decisão ao lado de Cristo, você que está nos assistindo aí por algum canal de comunicação, através da transmissão, se você ainda não tomou a decisão de reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador, que você possa tomar essa decisão nesta noite, abrir o seu coração, deixar a luz do céu entrar e desfrutar dessas bênçãos grandiosas, dessas bênçãos preciosas, que no final de tudo são essas bênçãos que nos sustentam, são essas bênçãos que nos faz andar de pé, são essas bênçãos que nos momentos de dificuldade, quando o barco da nossa vida está no mar revolto, são essas bênçãos que nos faz acreditar que nós iremos passar pela tempestade e encontraremos um mar calmo. Meu amado, não deixe para depois. Tome a decisão de reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. Seja regenerado, seja justificado, seja declarado justo diante de Deus. E tome posse dessas bênçãos que a justificação nos concede. E que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, na sua vida. Pois a justificação, como eu falei, ela também tem esse propósito. Fazer com que aquele propósito de Deus, lá no início, ao criar o homem, que Ele criou para a sua glória, possa ser restabelecido. Então, que possamos viver essas preciosas bênçãos e ter o propósito restabelecido de viver para a glória do nosso Deus. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar mais uma vez. Vamos agradecer a Deus, irmãos. Vamos sempre louvar e glorificar o nome do Senhor, porque nós temos essas preciosas bênçãos. Nós podemos desfrutar dessas ricas bênçãos, que são as bênçãos da justificação. Pai, mais uma vez, queremos te agradecer, ó Deus, porque em poucos minutos podemos, ó Pai, compartilhar com os nossos irmãos sobre as preciosas bênçãos que o Senhor nos concede. Bênçãos da justificação. Bênçãos porque nós fomos declarados justos diante de Ti, ó Pai. Ó Deus, que nesse momento de dificuldade, tribulação, luta que nós estamos passando,
nós venhamos trazer à nossa memória tudo aquilo que nos dá esperança, que nós venhamos a lembrar e agradecer a Ti, que fomos alcançados pela Sua graça, pelo Seu amor, pelas Suas bênçãos, as bênçãos preciosas do Senhor, ó Deus. Pai querido, e aqueles que ainda não reconheceram a Ti, que possam tomar a decisão nesse dia de entregar a sua vida a Ti, ó Deus, e desfrutar dessas preciosas bênçãos. Muito obrigado, ó Deus, pelo culto que prestamos a Ti, pelos louvores que engrandeceram o Seu nome aqui nessa noite, ó Pai. Nós Te louvamos por isso. Nós reconhecemos a Tua grandeza, o Teu poder. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor nos resgatou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Reconhecemos que nós éramos condenados por causa do pecado, mas o Senhor nos libertou, o Senhor nos curou, o Senhor, ó Pai, nos justificou, o Senhor nos inocentou, ó Pai, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Te louvamos, ó Deus, porque o véu que separava já não separa mais. Agora nós estamos reconciliados com o Senhor. Somos chamados seus filhos, seus amigos, ó Deus, mesmo sendo falhos, mesmo cometendo erros, ó Pai. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é misericordioso e mesmo assim nós podemos ser chamados seus filhos, ó Pai. Nós Te louvamos porque a Sua salvação é eterna, a Sua regeneração é para sempre, ó Deus. A Sua justificação não tem fim, ó Deus. Nós Te agradecemos por isso. Muito obrigado, ó Pai. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.